Eu sou Geocastra Júlia Martins Lima. Eu tenho 31 anos. Sou casada, tenho um filho. Sou coordenadora da escola Chico Mundoca. Sou cristã da Igreja Nacional da Fé Cristã. Do dia 25 para o dia 26 eu estava pronta para dormir quando eu senti uma dor muito forte na parte da minha pélvica, aqui embaixo do estômago, como se fosse uma dor de cólica muito forte. E eu não tinha, eu não sentia esses sintomas, né? Eu não tinha isso de sentir cólica. E aí eu me levantei, aí essa dor ela subiu para o meu lado direito e eu imaginava que fosse uma dor dor de barriga. E fui ao banheiro e no banheiro eu fiquei por muitas horas no banheiro imaginando que essa dor fosse uma dor de barriga. Porém essa dor ela não passava por nada. E aí eu me levantei, tentei pedir socorro para o meu esposo e ele já estava dormindo, não conseguiu me ouvir. E aí eu me sentei na cadeira e essa dor continuava e eu estava ficando muito tonta. E retornei novamente ao banheiro porque me deu uma vontade de provocar. Eu comecei a sentir alguns desmaios, né, por conta que eu estava muito tonta e não sabia que eu estava perdendo sangue, né? Achava que fosse apenas uma dor de barriga. E fui ao banheiro novamente, foi quando eu consegui, né, fazer algumas coisas no banheiro. Tive um pouco de vômito, né? E fui tentar tomar banho. As dores não passavam em casa e aí eu fui para o hospital. Sendo que em casa eu cheguei a desmaiar algumas vezes, né? Eu não conseguia ficar em pé por conta da fraqueza. Aí ao dar entrada num hospital de Martinópole, da cidade que eu moro, eu fui consultada pela enfermeira. Ela colocou para mim ficar internada e as técnicas começavam a medir a minha pressão. Entrava uma técnica, saía outra técnica e ninguém me dizia nada até dizerem que a minha pressão estava muito baixa, 6, 8. E era essa a minha situação e a dor não passava por momento algum. Os meus familiares, eles falavam que eu estava muito debilitada. Foi uma coisa assim, acontecendo tudo tão rápido, né? Eu estava perdendo tanto sangue que ninguém sabia me dizer o que poderia ser. Eles estavam me diagnosticando aqui como se fosse abdômen agudo, porque a minha barriga ficou enorme, muito grande mesmo, e doía tudo dentro do meu estômago, principalmente na minha parte pélvica, né, como se fosse uma dor de cólica, e o meu lado direito doía bastante. Em Martinópolis não conseguiram me diagnosticar e minha mãe marcou uma ultrassom com um médico que vem para a doutora Ana Carla. Porém, neste dia, ele vindo para Martinópolis teve que voltar para Sobral, né? E aí eu só poderia bater uma ultrassom em outro médico, que era o Anderson, mas aí também só poderia me atender no período da noite. E se fosse para eu esperar esse tempo todo aqui, até esse período, eu não estaria viva hoje, né? Não estaria aqui para dar meu testemunho. Eu fui encaminhada para Camusim, isso foi quase 2 horas da tarde. Aí ao chegar lá eu não podia comer nada, porque eu tinha que fazer vários exames. Eu fui furada várias e várias vezes e a enfermeira não conseguia encontrar a veia por conta que eu estava tão fraca. Eu não conseguia pensar de tanta dor que eu tinha no meu estômago, porque não passava. Da madrugada do dia 26 até a tarde que foi feita a cirurgia, a dor não passava. Aí eu conversava com Deus, conversando com Deus toda hora, pedi para que meu pastor da igreja fosse orar em mim, ainda no hospital de Martinópolis. Ele foi, orou em mim, colocou um óleo ungido no meu estômago, fez várias orações. E mesmo lá em Camusim, as dores não passavam, eu conversava com Deus só no meu pensamento mesmo. Aí era quando vinha um frio no meu corpo, como se eu congelasse, o meu corpo todo congelasse, aí a dor passava. Aí eu ficava alguns minutos, né, conseguindo respirar direito, porque era tanta dor que eu não respirava direito. E era quando eu conversava com Deus e as dores diminuíam. Foram feitos alguns exames de sangue em mim, foi feito exames de urina também. Aí o médico detectou que eu estava grávida e eu estava com uma infecção urinária muito forte. E também lá no exame de sangue constou que eu estava com anemia baixíssima, por conta que o médico detectou que era uma gravidez ectópica, que é chamada, né, gravidez nas trompas, como nós conhecemos. E eu não sabia em momento algum que eu estava grávida, porque eu estava apenas com 1 mês de atraso. Foi por conta que a trompa estrangulou, a minha trompa. Minha trompa direita estrangulou, dentro de mim eu teve a hemorragia interna, né? Perdi quase 4 litros de sangue, foi perdido quase 4 litros de sangue. E antes de entrar lá na sala de cirurgia,
foi conversado comigo, né? O anestesista conversou bastante comigo, me disse tudo o que estava acontecendo comigo e eu perguntando pelo meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? E ele dizendo que não tinha filho, que era uma gravidez que não podia ser gerado um filho na trompa, né? Por isso que eu estava com muita dor. E aí eu não conseguia sentar, porque sempre que eu sentava para andar eu desmaiava. Aí eu não tomei a RAC, que foi, né, a anestesia, que dá uma anestesia nas costas da mulher, para ela ter uma cesárea, eu tive que dormir, né? Aí eu dormi, quando eu dormi eu não vi mais nada, eles começaram a cuidar de mim. Aí eles começaram a cuidar de mim, me levaram para a sala, né? Me levaram para a sala junto com as outras mulheres que já tinham filho, para me ficar lá, para me poder ficar em repouso. Só que antes de acordar eu tive um sonho. Antes de acordar eu tive um sonho que nesse sonho eu vi um muro antigo, cheio de palavras que eu não conseguia ler. Eu não conseguia ler, não era porque eu não sei ler, era porque era tanta poeira que caía sobre meus olhos que eu não conseguia enxergar o que estava escrito lá nesse muro, né? E aí era aquele muro, como se aquele muro quisesse cair em cima de mim. E eu afastando o muro, afastando a areia. Quanto mais eu afastava, mais aquela areia caía nos meus olhos, aquele muro caía em cima de mim. Aí foi quando eu consegui empurrar tudo. E aí eu acordei mesmo, de verdade. Eu acordei no hospital. Aí a minha mãe estava lá em pranto, chorando. E eu perguntando à minha mãe o que é que tinha acontecido, o que é que tinha acontecido. Eu acordei, tipo assim, agoniada, cansada, por conta desse sonho. E aí foi quando a minha mãe foi explicar. Esse meu sonho que eu tive foi após o procedimento cirúrgico por conta da gravidez. Eu tive que passar por uma cesárea, né? Para poder o médico cuidar de tudo que tinha dentro de mim. Eles tiveram que tirar a minha trompa direita e tiveram que tirar todo o sangue que estava no meu estômago. Foram quase 4 litros de sangue, aí por isso que eu tive anemia muito forte. Todo o sangue do meu abdômen era dentro do meu estômago. O médico chegou a dizer para mim que estava no meu fígado, estava nesses meus órgãos. Então, o sangue do meu corpo inteiro jorrou dentro da minha barriga. Fizeram a drenagem, eles usaram 3 tubos, né? Que em uma cesárea eles usam um tubo, que na verdade nem é nem enchido todo isso que o médico explicou, né? Que foi usado 3 tubos na minha e por isso que eu tive a anemia que foi muito forte. Quando eu acordei desse sonho, e aí eu chorava muito porque eu agradecia toda hora a Deus, porque quando o médico chegou para conversar comigo, ele falou da minha situação que eu tinha passado e tudo, dessa gravidez, né? Esse foi o obstetra e o outro foi o cirurgião. Ele disse que eu fui um milagre de Deus, que Deus operou um milagre na minha vida, que por conta de se tivesse passado mais meia hora, eu não estaria aqui, eu havia morrido. Os médicos estranharam por conta que eu passei muito tempo, né, aqui em Martinópolis, na situação que eu estava, do sangue que eu estava perdendo. E quando eles fizeram a cirurgia, né, foi o que eles mais pediram à minha mãe, que a minha mãe orasse por mim, né, pedisse para as pessoas orassem por mim, para que eu pudesse sair dessa, porque foi um caso muito delicado em ele ver que eu passei tanto tempo nessa situação, perdendo tanto sangue, porque a hemorragia toda foi interna. E aí eles conversaram comigo lá, e disse que eu agradecesse a Deus pelo resto da minha vida. E hoje eu estou aqui. São milagres, estou aqui. E Deus operou um milagre, porque lá todas as vezes eu conversava com Deus, eu colocava o pano em cima da minha cabeça e agradecia a Deus toda hora. Toda hora, era só eu e Deus naquele momento. Essa fé, eu não sabia que eu tinha tanta fé na minha vida, eu não sabia. Há muito tempo que eu vou para a igreja, lá o nosso pastor, ele prega muito a palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, ele prega que nós devemos buscar a Deus de maneira correta, se afastar do pecado, buscar a Deus, e quando a gente busca a Deus, ele age na nossa vida, no momento certo, que tudo é no tempo de Deus. E eu não sabia. Quando eu estava passando por isso, eu não sabia de tudo, porque só quem sabe de tudo é Deus. Mas aí eu comecei a ver que é tudo no tempo dele, foi exatamente, ele usou todas as pessoas, tudo foi mesmo como ele queria que acontecesse na minha vida. Hoje eu sei que Deus me livrou da morte, eu sei que eu tenho muita fé em Deus, graças a Deus.